Muito obrigado. Temos aqui um ajudante querido, bem-vindo. E aqui nós estamos aqui cheio dos nossos irmãos espirituais aqui nos acompanhando, aqui no KSSF. E você que está aí em casa, né, nos acompanhando pelo Facebook, muito obrigado por estar aí, né, nos acompanhando. E espero que, como nós somos assim flex, né, já eu estou apresentando a oração e já sou você a palestrante de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana. E então hoje eu vou estar falando para vocês aqui sobre o poder da fé, né? E o poder da fé que eu vou falar hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que é a parte da fé que transporta montanhas. Então, quando a Marisa, nós falamos a respeito das palestras online e tal, de começar a fazer um pouquinho, e eu tinha meditado muito esses dias a respeito, né, da fé, né, do momento em que passamos, que é, né, crucial, né, vamos falar assim. Todos nós estamos no mesmo barco, né, não tem para onde correr, né? Quer dizer, você pode ir para qualquer lugar do mundo, que aonde você for, ali vai ter uma coisa que vai te afligir, né? Mas nós não viemos aqui hoje falar daquilo que nos aflige, né? Nós viemos aqui hoje falar daquilo que nos traz esperança, que nos traz paz, que é essa fé nesse Deus maravilhoso, infinito, soberano, que nós temos a certeza que mesmo apesar de tudo que está passando, Ele vai cuidar de nós. Não é verdade? Ele está conosco em todos os momentos. E nós temos que crer, né, nessa bondade, nessa benevolência, né, nesse cuidado, nesse amor que eles têm por nós, por todos nós. Não interessa nos 4 cantos do mundo, né? Não interessa o que nos assola, interessa que nós temos um Deus a que nós podemos confiar, a que nós podemos crer e a que nós podemos entregar todas as nossas dificuldades, dores, preocupações e assim seguir, né? Então vamos, o assunto hoje assim é bem, como eu falo, né? Para mim eu acho assim, né, fantástico, porque vem tocar assim muitos corações pelo fato de que né, a situação que nós estamos passando nos restringe até pelo fato de não podermos chegar ao nosso lugar de comunhão, né, em comum. Quem é católico não pode ir à missa, quem é judeu não pode ir ao templo, e assim, né, os espíritos não podem vir na casa espíritas, os evangélicos não podem ir para a igreja adorar, né, fazer o culto. Então, quer dizer, nós estamos confinados no nosso lar, né? Então, o nosso lar vai ser a nossa igreja, vai ser o nosso templo de adoração, vai ser o lugar onde que nós vamos buscar o evangelho, nós vamos buscar a Deus, vamos buscar trazer coisas boas para a nossa vida, né? Então, se nós acreditamos, né, que nós somos os trabalhadores da última hora, então a hora é essa, né, de semear a paz, de semear o amor, de semear a fé, para que aquelas pessoas que cheguem para a gente, às vezes, né, meio que, né, o que eu vou fazer? Eu estou meio chateado. Você tem sempre aquela palavra de amor, de fé, né, de falar, não, olha, vamos fazer uma oração juntos, vamos ter fé, vamos ter perseverança, porque nós vamos passar por isso. Mesmo que estejam acontecendo todas essas coisas, a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus é maior. Então, vamos lá. Eu só estava dando essa introdução, porque falo demais, né, então deixa eu só tomar uma aguinha aqui um pouquinho, porque né, vamos manter hidratado, que é importante nesse momento. Me desculpem aí, mas então vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, o assunto de hoje fala assim, que está lá em Mateus, capítulo 7, de 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água.
apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Traz-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós outros não podemos expulsar esse demônio? E Jesus então respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, que se tiveis fé do tamanho de um grão de mostardas, direis a esta montanha: transporta-te dali para aqui, e transportaria, e nada vos seria impossível. Então, quando aconteceu esse feito, né, eu gosto sempre assim de passar assim o contexto, né, do capítulo bíblico em que se passou essa situação. Quando aconteceu essa situação desse homem chegar para Jesus com esse menino, tinha tido poucos dias que ele tinha sido transfigurado. Ele pegou ali Tiago, João e Pedro e tinha ido para a montanha. E ele se transfigurou, né? E ele, né, fala que o rosto dele resplandeceu e que a veste dele ficou branca e que eles ficaram assustados. E ele apareceu logo Moisés e Elias junto a ele. E eles vendo, né, aquilo, eles não entenderam. E quando os apóstolos, né, os outros vieram também, eles viram, eles se assustaram, se prostraram e ficaram com medo. Eles entenderam, falou: o que está acontecendo, né? E eles questionaram, né, quero que pegues uma tenda para Moisés e Elias. E eles não entenderam muito bem o que estava acontecendo. E Jesus pediu que eles não falassem sobre aquilo que tinha acontecido até que tivessem passado as coisas. E eles não entenderam muito daquilo, que eles estavam falando de Elias, né? E perguntou, falou assim, mas... E aí Jesus falou: não, mas Elias já veio, vocês já fizeram o que vocês quiseram com ele, assim como o Filho do Homem também vai perecer na mão deles. E eles entenderam, então, que eles estavam falando de João Batista. Então, o que acontece? Jesus tinha acabado de transfigurar, tinha acabado de se mostrar para ele, né? Que é uma coisa assim rara, né? De a gente pensar assim, poxa, os apóstolos tiveram essa oportunidade no mundo espiritual, né? De estar com ele naquele momento assim tão maravilhoso. E eles não compreenderam, né? Quer dizer, Jesus deu a eles vários ensinamentos, deu a eles várias oportunidades ali de, né? Várias demonstrações para eles poderem crescer na fé. E mesmo assim, né, quando essa pessoa chega com um menino com um problema, né, eles não conseguem vencer aquilo. Então, isso fala da incredulidade, quer dizer, não exatamente porque eles tinham o melhor mestre, né, que eles tinham Jesus ali do lado dele, não exatamente todos tinham aquela fé, todos não compartilhavam daquele mesmo sentimento, né, todos não compartilhavam daquela mesma convicção, porque a fé, ela é uma convicção que você tem, né? Não significa, não necessariamente a uma instituição religiosa, mas a fé, ela é em Deus, né? Porque independente da escola religiosa que você segue, Deus é um só para todos nós, né? Podemos ter crenças, religiões diferentes, mas Deus, né, no que nós compreendemos, ele é único. Então, Jesus está falando disso, né? Que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, eles viam as coisas acontecer, eles estavam ali com ele, eles estavam vendo os milagres, eles estavam participando ali, viram até Jesus transfigurar, e muitos deles ainda não tiveram aquela fé, aquela autoridade de falar: sai. Vou falar, vai embora. Vou falar, não é igual ele fez aqui, né? O demônio teve medo dele, né? É claro que a gente está falando aqui da linguagem da Bíblia, né? No caso, e eu espero que, né, isso fique assim bem claro. Então, quando a pessoa chega com aquela situação, se você está com aquela aflição, no mesmo instante, Jesus tem aquela autoridade e automaticamente aquele problema é resolvido. E ele fala: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis também transportar uma montanha. E essa montanha, né, a gente tem que prestar bastante atenção, que não é a montanha, uma coisa física, né, que a gente vai olhar para uma pedra e ela fala, vai mover daqui para lá. Não é assim. São as barreiras, são os obstáculos, né, que impedem
nos impedem, né, de ativar essa fé. Porque quando nós colocamos essas barreiras que estão geralmente, né, dentro de nós mesmos, nós ficamos impossibilitados de fazer aquilo que naturalmente Deus tem para nós, ou que Jesus ensinou para a gente fazer. Que no caso, quando a gente vai fazer uma oração para uma pessoa ou fazer um trabalho de um passo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos utilizando da nossa fé e do magnetismo e estamos ali fazendo o quê? Um trabalho de cura, um trabalho, né, para aliviar aquelas pessoas, ou, né, de trabalhar aquela energia, ou como que você queira dizer. Quer dizer, nós estamos utilizando da nossa fé e nós utilizamos também das nossas possibilidades para que possamos, assim, então, fazer o trabalho necessário que nós temos que fazer. E isso é ter fé, né? No sentido, assim, convicção. Porque se você não tem convicção que você pode chegar para uma pessoa e só por você conversar com ela, ou de sentar, ou de você falar com ela, de você pegar uma água que você fluidificou e você falar, eu vou tomar dessa água aqui e eu vou ficar bem, você tem que ter fé, você tem que ter convicção de que aquilo que você está fazendo, né, dentro daquilo que você entende que é certo, né, vai acontecer, vai ser, porque assim Deus está trabalhando dentro de você. Então, vamos passar um pouquinho para frente, né? E no mesmo contexto, nós temos também outro aqui. Esse pedacinho eu tirei, essa reflexão, que está aqui no outro pedaço, eu tirei do Caminho, Verdade e Vida, né? Que acho que é 40, isso mesmo, que fala tempo de confiança, né? Então, que fala assim, está lá em Lucas 8:25, e fala assim, e lhe disses, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhando-se, disseram uns aos outros, quem é este homem que até os ventos, água, manda e lhe obedecem? Nesse pedacinho aí, né, alguns já conhecem, outros não sei se conhecem, mas é o pedacinho que, né, essa parte da Bíblia aqui, do Evangelho, é quando ele está né, ele sai da onde eles estão e eles vão para uma ilha, né, para ele poder e quando eles estão dentro do barco, vem aquela tempestade, que muitas pessoas já conhecem essa passagem, e aí os apóstolos ficam, né, os 12 ficam assim, né, mestre, quando vem as águas se levantam e o vento, e Jesus dormia, né, no Evangelho fala, Jesus estava ali dormindo, tranquilo, e o vento batendo, a tempestade, os apóstolos, mestre, não se importa que nós perecemos, né? Nós vamos nos morrer, o senhor está aí dormindo, né? Como que é isso? E Jesus levanta calmamente e fala, né? Tem algumas versões bíblicas falam assim que ele fala com o vento e com a água como se ele falasse com uma pessoa, né? Tem outras não, então quer dizer, varia de que Bíblia que você tem. Mas então, aí, e é interessante que eu achei interessante essa versão que diz, né, ele fala como se ele estivesse dando ordem a alguém, né, no mundo espiritual, como ele fala assim, cala-se, né, apaga-se, chega, cessa. E aquilo ali tudo acaba e eles voltam e o mar fica tranquilo e os apóstolos atemorados e ele fala, onde está a sua fé? Né? E aí eu volto um pouquinho só para esse momento, nesse tempo que nós estamos passando hoje. Estamos todos no mesmo barco, né? E nós todos somos a igreja, somos os apóstolos, somos aqueles que confiamos, né, em Jesus, que acreditamos no Evangelho, né, que cremos no amor que ele veio aqui espalhar. E se todos nós estamos clamando por Jesus, por Deus, que, né, neste momento todos estão fazendo, que a gente nunca viu, né, a gente passa, abre um Facebook ou abre um grupo de WhatsApp, ou, né, sempre estão ali oração, clamor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos rezar um Pai Nosso, vamos rezar um terço, vamos orar, vamos fazer assim. A gente nunca, né, graças a Deus por isso, que está todo mundo lembrando que existe Deus. Mas está todo mundo clamando, né, e Deus, claro, ele vai ouvir nossas orações, ele vai ouvir nosso clamor. Mas depois que isso tudo passar, ele vai falar, onde está a sua fé? Né? Aí é o mesmo ensinamento para a gente. Porque quando, de novo, né? Eu gosto assim, sempre de lembrar o contexto, e quando essa situação aconteceu, dele colocar os apóstolos no barco, para ele poder ir para a ilha onde que ele estava indo, que agora eu não me lembro mais o nome, que eu esqueci de anotar, ele estava indo ali por um propósito. Ele estava indo porque naquela ilha
tinha um homem que ele estava sendo perseguido, né? Já estava sendo obsediado ali por vários espíritos malignos por muitos e muitos anos. E todo mundo lá temia ele. E diz, na Bíblia fala que ele comia pedra, que não tinha dente, sabe? Que era uma coisa assim, bem tenebrosa, que ele gritava. E todos da cidade, ele tinha medo daquele homem, né? E Jesus estava indo ali para isso. Ele tinha essa finalidade. E ele sabia que na hora que ele chegasse lá, o que ele ia fazer. Então, quer dizer, quando ele entrou dentro do barco, ele já sabia que do lado de lá, ele já faria o que ele tinha que fazer. Então, o que eu quero dizer nesse contexto é que tudo o que está acontecendo, né, neste momento, nessa hora desse barco, nessa tempestade, né, que nós todos estamos passando por esse momento, Deus, ele já está vendo o plano maior. Ele tem toda a fotografia, ele já tem todo um quadro completo, ele já vê, né, muito mais para frente daquilo que a nossa limitada, né, visão é capaz de compreender, né? Então, o que ele está pedindo de nós? Tenha fé, tenha confiança, tenha perseverança, que isso vai passar, né? Da mesma maneira que Jesus aquietou o mar e calou os ventos, Deus também vai nos acalmar essa tempestade. Isso tudo vai passar também. Nós temos que ter essa certeza, porque as promessas de Deus para a nossa vida, nós sabemos, né, quem Deus é para cada de nós, né? Então, esse momento, né, que nós estamos passando é mais parecido com os apóstolos. Eu fiquei pensando, isso sou eu raciocinando, isso não está em Bíblia, isso não está em lugar nenhum. Eu fiquei pensando, né, os apóstolos, né, no momento assim, de desespero, né, que é o que todo mundo faz quando está assim, fica, né, meio nervoso. E eles começaram a clamar por Jesus, mestre, 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 que é o que todos nós estamos fazendo, né? Aí eu pensei comigo, né, nesse momento que nós estamos passando, o que nós podemos fazer, né? Todos nós estamos clamando a Deus, todos nós estamos em oração, todos nós estamos fazendo a nossa parte também. Mas se todos nós dermos as mãos, né? Aí fala assim, mas eu não posso, né, sair, eu não posso dar a mão ao meu irmão, por enquanto, né, porque está todo mundo confinado dentro de casa, mas nós podemos sim fazer nas nossas casas, porque a partir do momento que a gente faz, né, um evangelho no lar, eu, por exemplo, eu faço sempre com minha mãe, eu chamo ela no vídeo pelo WhatsApp, porque na minha casa é um pouco limitado, que antes eu fazia sozinha, mas eu pensei, uns tempos para cá eu tenho feito isso. Faça uma videoconferência com alguém, faça um evangelho no lar com alguém, você está dando a mão a uma pessoa que está do outro lado, né? E no mundo espiritual, você também está sendo abraçado, nós estamos aqui, as cadeiras aqui parecem que elas estão vazias, mas se eu pudesse ver com os olhos espirituais, aqui está cheio, né? Então, nós temos aí as nossas companhias, nós temos aqueles que nos ajudam. Então, vamos dar as mãos, né, dessa maneira, vamos todos nos unir nessa fé, nesse movimento maior, para que nós possamos, né, nos acalmar e a tempestade acalmar e esse vento passar e nós conseguimos passar por esse momento com muita paz e muita tranquilidade. Então, vamos lá. Eu peguei essa definição de fé no livro Consolador, pelo Espírito de Emmanuel, esse está na questão 354, né? Poder-se-á definir o que é ter fé. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Olha aí, eu sei. Com todos os valores da razão, tocado pela luz do sentimento. Esta fé não pode se estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido, traduzindo a certeza na existência de Deus.
Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao façasse no escravo a vontade do Senhor. Olha que maravilhoso. Olha se isso aí não define exatamente assim, né, a questão da fé. Porque, como eu, né, já disse antes, no meu conceito, pelo que eu leio, assim, pelo que eu entendo, é independente da sua escola religiosa. A sua fé em Deus é a certeza, você sabe, né, tá dentro de você, aquela sementinha ali, aquela certeza, ela tá aqui, para quem né, mulher é mãe ou tem filho, né, quando você tá grávida, né, que você sabe, você tem certeza, você tem uma coisa aqui dentro de você que vai crescer, né, você sabe, tá ali, é existente, né, e aquilo ali cresce, né, e depois você, né, tem a maravilhosa milagre da vida, né? Vamos falar assim, milagre da vida, né? Eu estou só usando uma colocação. Mas eu digo assim, é aquela certeza, é aquela semente, aquela coisa que está dentro de você. É razão, falar, eu sei, eu creio, né? Aí você fala assim, mas como que eu vou obter fé, né? Aí você fala assim, como que eu vou obter a minha fé? Pode ser de várias maneiras, porque eu não tenho uma resposta certa, eu penso que ninguém tem, mas é um exercício, né? Nós podemos fazer, praticar, é uma prática diária, pode ser com uma oração que você faça, que você aprendeu desde que você era pequeno, pode ser por meio de livros que você leia, pode ser por meio de meditação que você faça. Como eu disse, ele é independente da sua crença religiosa, porque ela está dentro de você e ela é em Deus, né? Ela não é no homem, ela não é não em coisas materiais que não é tangível, numa coisa que você possa tocar, é uma coisa que você sente, que você tem dentro de você, né? O que eu quero passar para vocês é que cada um possa, né, dentro de si, sentir, né, e possa buscar dentro de si essa fé e possa trabalhar para que aumente cada dia mais, principalmente nesses tempos de tribulação, que nós podemos construir, que podemos regrar a nossa fé. É muito lindo essa passagem desse livro aqui, do Consolador de Emmanuel. Então vamos lá, fé, né? É uma palavrinha tão pequenininha, mas com um poder tão grande, né? Aí eu peguei de novo, novamente, né, no livro Consolador, essa questão aqui, ela não tem muito a ver com a fé, mas eu só peguei esse pedacinho porque eu lembro essa questão, ela é 236, ela tem a ver com a ansiedade e o proleterismo espírita. Eu nem coloquei a questão todinha aqui, não, porque não é muito referente ao que nós estamos falando. Eu peguei esse finalzinho que vem aqui, né? Aí o pedacinho que eu achei assim super interessante que eu trouxe para vocês é esse, né? Fala assim, olha, o espiritismo sem evangelho, ele pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita que não cogitou da sua eliminação com Jesus Cristo pode ser um cientista, um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro, no instante da tempestade inevitável da provação da existência. Porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos parâmetros espirituais. Olha que maravilhoso isso, né? Então, só para reforçar, né, o espiritismo, assim como qualquer outra religião, né, que você se encontre nesse momento, né, se você não buscar a sua autoiluminação, se você não buscar em Deus, no Evangelho, né, em Jesus, né, essa fé, né, esse sentimento, né, de paz, esse sentimento de crer em algo maior, né, que dentro de nós mesmos,
a gente fica na superfície, né? Nós ficamos ali limitados, e aí quando vem a tribulação, aí quando vem as águas, quando vem a tempestade, nós olhamos para aquelas circunstâncias e acreditamos que aquilo ali pode acabar com a gente, pode acabar com tudo, que aquilo ali é o fim. E não é, né? Então é essa certeza. Por isso que é muito importante, né? A leitura, o conhecimento, a gente aprender o evangelho. E é claro, né? Tem a fé raciocinada, porque ninguém está pedindo aqui para, né, a pessoa ser aquela pessoa ser como é que é a palavra que eu vou usar aqui? Obcecada, ou ser aquela pessoa que tem, né, a palavra não sai na cabeça, mas ela vai vir. Mas tudo bem, ninguém está pedindo assim né, para ser irracional, né? Temos que raciocinar, nós temos que pensar, nós temos que ter essa consciência, né, daquilo que nós acreditamos, né? Então, por isso que ela é em Deus. Então, fala, né? Porque só nesse momento, né, em que nós sabemos que todas as coisas assim que a gente, né, que a ciência faz, ou que a medicina faz, ou que tudo que a gente conhece nesse mundo tangível, que para nós é a nossa realidade aqui no momento, né? Se a gente não tiver algo ou crença numa coisa maior que todas essas nós vamos passar de cientistas, filósofos, pessoas que escrevem e falam coisas maravilhosas, se a gente não tiver aquela fé. E lembrando também, né, que a fé sem o amor, né, o Paulo fala na carta de Coríntios, né, que ainda que ele falasse a língua dos anjos e dos homens, tivesse dom de profetizar sobre os céus e a terra, se ele não tivesse amor, ele nada seria, né? Ele podia ter a fé de mover montanhas, mas se ele não tem um amor para poder executar isso tudo, né? Então, quer dizer, sem um amor, né? Sem a caridade, sem a compaixão pelo próximo, né? A nossa fé, ela fica invalidada. Porque você pode falar que você tem fé em Deus, você pode falar que você é bom, mas a partir do momento que você desconsidera o seu próximo, a partir do momento que você entra em pânico e você esquece que tem uma outra pessoa que está ali com você, que está precisando tanto quanto você, que você não é capaz de amar ela, como se você se enxergando como se você fosse aquele necessitado, automaticamente, onde que está a sua fé, né? Então, nós temos que pensar nisso também, né? No amor, né? Que essas duas palavrinhas, fé e amor, elas andam assim, casadinhas, né? Então, vamos lá. Eu trouxe mais uma definição de fé para nós aí. Fé, né? É aquilo que traz paz, esperança, crença absoluta em algo ou alguém. Então, eu trouxe aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, essa parte aqui do capítulo 20, que é 19, quer dizer, que é a instrução dos Espíritos, e eu trouxe embaixo uma parte da Bíblia que fala mais ou menos a mesma coisa, né? Só para a gente ter a base, né? Evangelho, Bíblia, Espiritismo, né? O que a gente aprende aqui, que a gente vê que é mais ou menos uma coisa, está falando praticamente a mesma, são as duas, né? Eu estou só incorporando as duas coisas juntas. Então, vamos lá. Na instrução dos Espíritos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, fala assim, ó: tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, a cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que os amai. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados no fim que vos apontamos e dos meios que trazemos para os atingir. Credes e esperais, sem desfalecimentos. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor. Bodéus, 1862. Olha aí, que legal, né? Ele falando isso. E aí eu trouxe para vocês, né, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, tá? Ele fala assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque ela, os antigos alcançaram o testemunho.
pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se é aparente. Ele mais ou menos está falando aí, né, que tá ensinando que a fé, você tem que provar as coisas que você não vê, né? Então, quer dizer, ele está falando assim, né, de uma certa forma assim, olha, você tem que raciocinar, você tem que pensar. Não é você só ir lá e acreditar, você tem que ter fé. Você não está vendo, mas tem uma explicação para aquilo que você não está vendo, né? E a mesma coisa em Gálatas 2,16, né? Isso é o Paulo, né? Que deixou escrito para a gente, fala assim, olha, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei ninguém será justificado. Então eu quero só abrir um parênteses aqui. Quando ele está falando dessas obras aqui, quando ele fala obras da lei, ele especificamente está falando das leis dos fariseus, né, da lei judaica, que era a circuncisão, que era a restrição a certo tipo de comida, que era a questão dos guardar os sábados, que eram todas essas coisas picuinhas, coisas pequenininhas que próprio Jesus veio confrontar os fariseus quando ele, né, quando ele esteve aqui, né, e lembrando também, né, que isso foi a carta de Paulo aos Gálatas, porque foi quando eles estavam plantando a igreja, né, na caminhada que ele tinha. E para quem lê o livro Paulo e Estevão, olha aí que maravilhoso. Mais uma vez, né, as coisas se casalando junto. Quem lê o livro Paulo e Estevão, esse pedacinho aqui é justamente aquele pedaço que ele se confronta com Pedro e Barnabé, né, a questão que ele estava lá falando dos gentios, que eles não queriam, que ele estava lutando contra a circuncisão, né? Então, vale a pena ir, né, já que quem tem tempo agora que vai ficar um pouco mais dentro de casa e isolado, né, vale a pena ir a gente ler o Paulo Estevão, que é assim maravilhoso, né, e ler um pouco, quem puder, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ler umas partes da Bíblia, para a gente poder aí entender um contexto e aprender mais e aumentar a nossa fé, né, cada dia mais. Vamos preencher nossas mentes e os nossos pensamentos com livros, com músicas, com assuntos assim, sabe, que venham nos tirar um pouco dessa vibração assim, né, de pânico, e vamos ali, né, aumentar a nossa vibração e vamos aí espalhar coisas maravilhosas e grandiosas. E assim nós vamos fazer através de quê? De livros, de estudos, de discussões, de músicas, de palestras, né? E assim vamos irradiando aí o vírus do amor, da paz, da esperança, da fé, né? Então, mais um pedacinho aí, mais um pedacinho que eu trouxe aí para vocês de fé, fala assim, ó, fé, crença, confiança, esperança, positividade, sentimento de coração e alma, acreditar sem ver, aceitar, agradecer, e de todos e de ninguém, não tem rótulos, não precisa de provas, nunca duvidar, persistir e jamais perder a esperança. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, né? Então, nós temos que repetir, né? Eu creio, eu creio, eu creio, eu sei, eu tenho a certeza, né? Eu tenho essa certeza dentro de mim, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas como é que você chega assim e fala, porque eu sei, porque eu creio, como que eu sei, como que eu não sei explicar. Para mim não tem explicação, tá dentro de mim, né? Mas é legal isso, né? Essa pessoa fala assim, uma pessoa me perguntou, falou assim, você tá triste, você tá preocupada? Eu falei, não, tô feliz. Mas como é que você tá feliz? Eu tô. Não é verdade? Por quê? Porque a gente tem que, né? Tem que ter um combustível, né? Qual que é o combustível? Vamos, né? Vamos ler, vamos conversar coisas boas, vamos fazer coisas aí que engrandeçam aí o nosso espírito, né? Então, vamos aí. De novo, eu peguei essa parte, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a Instrução dos Espíritos, né, no capítulo 19, e fala assim, ó, repito, a fé humana é divina,
Se todos os encarnados se achassem bem persuadiados da força que têm em si e se quisessem, por vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até hoje, eles chamam de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Olha só, você já imaginou se todo mundo, né, se cada um nas suas casas criar essa consciência do tamanho do poder da fé que cada um temos dentro de nós? O que ia virar, o que ia ser de tudo que está acontecendo aí? Se cada um fizesse, né, tivesse essa consciência. Olha o que ele está falando. Isso aqui não sou eu que estou falando, né? Isso aqui eu hoje peguei do livro os espíritos falando para a gente. Vocês têm consciência? É Jesus falando para a gente. Vocês têm noção do tamanho da oportunidade, do tamanho do que vocês podem fazer? Outro dia, semana passada, acho que foi sexta-feira, não sei, quinta-feira. Foi antes de acontecer, de ter que ficar todo mundo dentro de casa. Minha filha começou a tossir e aí meu marido me ligou, estava no trabalho, ele falou assim, Ana Luísa tá meio tossindo e tal, acho que tá com febre. Eu já fiquei preocupada, né? Eu falei, ixi, será que ela pegou alguma coisa assim? A gente fica preocupada, né? Mas eu falei assim, né, vamos ver, porque ela tinha asma quando ela era pequena e tal. Aí eu fui embora pra casa e tal, e esse dia era o dia que eu ia fazer evangelho no lar com minha mãe, que eu faço uma vez na semana. E aí eu cheguei, ela estava lá, ela não tinha ido trabalhar, ela tinha ficado dentro de casa porque ela estava sentindo. Eu falei, não, você está certo, eu vou ficar aqui em casa e tal. E tinha ficado lá e tal. Eu fiz um chá para ela e aquela coisa. Menino e marido, né? Quando fica doente, assim, quando fica batida, parece que tá pelas últimas, né? Mas tudo bem. Aí eu olhei para ela e tal. Aí eu, né, fiz lá, tomei conta dela e tal. Tava de noite e fui fazer o evangelho lá com a minha mãe, né, e tal, e aí eu peguei a gente tá fazendo online, né, nesse dia a gente teve foi bem legal o nosso evangelho no lar e tal, e eu peguei uma garrafa de água que era bem grandona, bem maior, assim, que o normal que eu pego, e aí eu peguei, e nós terminamos até mais tarde, porque né, ficamos lá conversando ali um bom tempo. Aí eu peguei a garrafa aí minha filha estava na cozinha, e aí ela foi subir. Aí eu terminei de fazer as coisas. Eu falei, vou checar lá a Ana Luísa, como é que ela tá. Aí ela subiu, eu subi. Aí eu falei assim, eu vou dar essa água aqui pra ela tomar. Eu peguei a água, porque se eu pegasse da garrafa que ela viu, ela não ia tomar. Aí eu peguei a água, coloquei no copo, assim, um pouquinho de água. E levei lá no quarto pra ela. Ela tava subindo as escadas. Eu falei assim, peraí, Aninha, leva essa água aqui, toma um pouquinho dessa água aqui com vocês. Ela falou assim, pra que você quer me dar essa água? Que ela é desconfiada, né? Pra que você quer me dar essa água aí? Eu falei, não, toma água. Ela falou assim, mas pra que você tá me assistindo se isso é uma água? Aí ela ficou olhando pra mim, né, desconfiada. Eu falei, sabe por que eu quero que você tome essa água? Porque eu orei em cima dessa água, você pode tomar, por favor? Ela, tá bom. Pegou a água e tomou. Tomou água e foi dormir. Aí ela falou assim, amanhã, eu falei pra ela, amanhã você vai levantar e você vai estar melhor. Ela falou, ok, mãe, ok. Foi dormir. Aí no outro dia, de manhã, na hora que ela levanta, eu falei com ela, e aí, Ana Luísa, você tá bem? Mãe, I'm so much better. Aí ela falou, sou tão melhor. Eu dormi bem, eu não tô respirando agora, não tô tossindo. Eu falei, graças a Deus. Ela falou, obrigado, mãe, por ter me trazido de volta ao meu normal. Eu falei, por nada, filha. O que foi isso? Eu usei de quê? Fluidifiquei a água, como qualquer um pode fazer dentro de casa, com as suas orações, né? Quando tá fazendo o evangelho. Utilizei da minha fé, dei para minha filha e falei, toma, minha filha, você vai ficar bom amanhã. Você vai melhorar. Ela estava com uma gripe, alergia, sei lá o que é que ela estava. Você vai melhorar. Você vai ficar bem. Ela tomou, né? Tinha tomado remedinho também, mas, né? Fizemos a parte. Melhorou. O que eu fiz? Milagre. Fiz uma coisa extraordinária? Não. Eu utilizei das minhas possibilidades que eu tenho, que eu sei que eu posso. Pegar uma garrafa de água, fluidificar, que é a mesma coisa que um padre chega, uma água benta que ele distribui para os fiéis, que todo mundo pega lá na igreja, né? Ou um pastor que pega um óleo e unge para as pessoas passarem na casa para proteger. É a mesma coisa, né? Então vamos utilizar do poder da nossa fé, né? Vamos utilizar das nossas armas, vamos utilizar daquilo que nós podemos fazer, né?
E aí vamos lembrar, né? Se a gente souber do nosso poder, né? Do poder que eu falo assim, né? Não é coisa assim grandiosa, né? Se souber utilizar daquilo que nós podemos, né? Olha como que já mudaria um pouco a figura. Então, aí embaixo eu trouxe, né, a carta de Paulo aos Coríntios, né? 2 Coríntios 4, 8, 9 diz assim, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha que lindo. E fala aí depois, né, no 4:13 fala: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. E mais na frente, em 4:17, 18, fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17, 18. E mais na frente, 2 Coríntios 5, 8, 7, não sei, fala assim, que nós andamos pela fé e não pelo aquilo que vemos, né? Então vamos aproveitar esse momento de tribulação que nós passamos, né? E não vamos focar naquilo que nós estamos vendo, mas vamos focar naquilo que nós não vemos. Vamos aí ver o que o mundo espiritual está preparando para a gente. Vamos aí ver o que Deus está querendo nos ensinar com essa lição. Vamos aí ver a oportunidade, né, de estarmos dentro de casa, com nossos maridos, com nossos filhos, com a nossa família. Temos a oportunidade de crescer na nossa fé, tem a oportunidade de conviver. Às vezes a gente, né, não tem assim, não vê o marido, no filho, porque trabalha muito, porque faz aquilo. Vamos voltar para o nosso lar e vamos fortalecer a nossa família, que é o nosso núcleo, né? Vamos nós todos, cada um, ser dentro de casa, dentro aí, onde que você está, nós vamos ser a igreja de Cristo, né? Vamos ser o centro espírita, nós vamos ser o templo, né? Dentro dos nossos lares, que é isso que nós podemos fazer, né? Então, assim, e aí eu vou, então, finalizar com esses 2 slides que eu peguei, né? Eu peguei esse aqui do Evangelho, da Bíblia, né? De Filipenses 4, 6 e 7, que fala assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. E aí eu peguei também essa frase de Joana de Ângeles, né, por Divaldo Franco, que fala, né, o adversário oculto que reside na plataforma do seu enfermo, combatendo-o aguerridamente com as armas superiores do amor e da perseverança. Quer dizer, dando aí pra gente, né, aquela segurança, né? Vamos elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, né, para a esperança, para a fé, para o amor, né? Vamos aí injetar essa dose aí de alegria, né, de fé e de esperança, mesmo você estando dentro de casa, com o menino gritando, o outro chorando, o marido. Vamos aí usar essas possibilidades, vamos aproveitar esse momento, né, que ele sirva para nós como um momento de crescimento, como um momento de desafio, sim, né, mas não de abatimento, mas não de que você está como é que fala? Que você está sendo vencido, obrigado, que você está sendo vencido, mas não a oportunidade de falar assim, olha, eu vou superar, né? E como nós vamos superar isso? Através da nossa fé. Está na hora de nós exercermos a nossa fé. E como nós não fazemos isso dentro das nossas casas, com as nossas palavras, quando alguém nos ligar, que fala, eu estou chateado, eu estou isso, eu estou aquilo, tem uma palavra de fé, de esperança, de amor e de paz para aquela pessoa, né? Vamos ser esses que vão espalhar a paz, o amor, a fé e a esperança. Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Muitíssimo obrigado para todos vocês aí que me acompanharam pela internet, tá? E tenham uma boa semana.